Povo, vamos lá. Então, vamos começar essa bodega aqui no YouTube. Vamos lá. Então, povo, o pessoal que já está no YouTube, beleza? O outro povo que estava lá no Insta deve estar vindo para cá. Então, a gente vai falar aí sobre o bem, né? A portaria finalmente saiu, glória, glória, aleluia. E a gente vai falar aí sobre alguns tópicos do bem, detalhando bastante, né, a portaria. A gente vai falar aí sobre, né, a gente vai dar uma introduzida, quem deve receber, se a gente, como que a gente vai alterar, como que não vai, se intermitente pode, se não pode, toda aquela coisa. A portaria é bem extensa e a gente vai fazer esse resumão para vocês, né, é aquela live para você guardar e salvar aí no YouTube, né, mandar aí para o seu e-mail, sempre que você tiver saudade, você vai lá e vê a live novamente, porque tem bastante detalhe, certo? E começarei este que vos falo, professor Rodrigo Moraes, vou começar aí falando com quem recebe o bem. Então, só dar uma recapitulada, né? Então, a gente vai também estar na portaria, mas a gente vai dar... Isso já está bem claro para todos no bem, a gente só vai dar na própria medida provisória 1045 de 2021, né? Então, quem que vai receber o bem? Os empregados que tiveram redução de jornada de trabalho e salário por até 120 dias, beleza? Tanto redução como também a suspensão por 120 dias. E a gente sabe também, né? A gente já conversou, enfim, tem vários posts espalhados e vídeos e tudo mais, que a gente tem uma situação diferente da de 2020, né? Neste programa, no BEM 2021, a Revanche, a gente tem aí os 120 dias limitados ao dia 25 de agosto. Ou seja, eu só vou conseguir de verdade usar os 120 dias se eu tivesse começado lá no primeiro dia. Mas como, né? Enfim, como a gente já está aí em andamento com o benefício emergencial, a gente vai limitar, né, as suspensões ou as reduções de jornada até 25/8. Muito provavelmente a gente tenha uma prorrogação, e isso também, né, está bem claro aí na MP 1045 de 2021, por ato do Executivo, a gente vai poder ter um elastecimento desse prazo aí de 120 dias. Tá? Mas muita gente se confundiu, né, pô? Muita gente se confundiu com o bem de 2020, que a gente podia fazer até 120 dias, daí foi prorrogado 1 milhão de vezes, e no final das contas ficou até dia 31/12. Certo? Então, bem importante é isso, a gente viu posts, né, informando que seriam só 120 dias, sem esquecer desse detalhe, né, que o limite é 25/8. A gente não vai nem conseguir, né, fazer enquanto não tiver a prorrogação oficial. Beleza? E a questão, todos os empregados têm direito ou não? Não, né? Então, nem todos os empregados, por incrível que pareça, vão ter o direito né, vão poder ter esse direito do bem. Tá? Então, a gente vai ver aqui quem não recebe o bem. Tá? Então, com exceção desses aqui, todos vão poder entrar no bem. Tá? Então, aqueles que estiverem ocupando cargo público ou emprego público, certo? O que, que é? A gente já até conversou disso numa outra live nossa, cargo ou emprego público. Então, o cara passou num concurso público, ele tem um cargo, um emprego público. Tá? Então, ele pode ser um servidor, pode ser um empregado público, que ele vai ser, né, no caso, CLT. Esse cara, por exemplo, que é o clássico exemplo que a gente tem dos professores, né? Deu muito problema no bem ano passado por causa dos professores. Eles tinham sei lá, eles trabalhavam numa universidade pública, concursado, e trabalhavam em 2, 3 escolas. Isso aí é muito comum. Então, foi tentar fazer o bem para eles, porque, né, eles estão sem aula, aquela coisa toda, e não deu, não rolou. Certo? Então, isso aí é bem importante. Cargo ou emprego público, cargo em comissão também, né? Os comissionados da área pública de livre nomeação
e exoneração, ou seja, né, ele tem um mandato eletivo, por exemplo, ou ele tem um cargo de assessoria, diretoria, né, dentro de um órgão público, ou ele simplesmente entrou comissionado, enfim, não vai rolar o bem para ele. Certo? Tranquilinho aí? Então, que receba também, né, o BCP, que é o benefício continuado da Previdência Social, tá? Com exceção de pensão por morte e auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é diferente do auxílio doenças e sedentário, né? Então, esse auxílio acidente, o cara que teve lá um acidente de trabalho que reduziu a capacidade ou teve algum problema que reduziu a capacidade laborativa, e ele recebe esse auxílio acidente também. Ele, nesse caso, né? Nesse caso e no caso de pensão por morte, ele vai conseguir participar do bem. Todos os outros BPCs não vão poder participar, né? Esteja recebendo seguro-desemprego, tá? Então, o pessoal que está recebendo seguro-desemprego também não vai dar certo aí, né? A gente não vai conseguir fazer o direito ao bem. Ou se esteja recebendo o Bolsa de Qualificação Profissional, da Lei 7998 de 90, também não vai conseguir. Empregado contratado como intermitente, né? Então, esse cara aí, infelizmente, né, ao contrário do benefício emergencial versão 1, eles têm direito, né, que tinham direito, agora não tem mais, tá? E um detalhe muito importante que a portaria traz aí, uma informação importante para a gente também, que não estava lá na medida provisória. Então, a portaria, os admitidos até dia 28/4, que foi a data da publicação da MP 1045, esses caras, os admitidos até 28/4, desculpa, a partir de 28/4, né, eles não vão ter direito ao benefício emergencial. Não tem. Não tem o que fazer, tá? Então, foram admitidos a partir do dia 28, não vão entrar no benefício emergencial. Tá? A gente tem como afastá-los, mas não pelo programa do bem, né? A gente vai ter que fazer aí um outro esquema, tá? Admitidos, e a portaria trouxe o quê? Que a admissão precisava estar informada no E-Social e constar na base do CNIS, né? Que a gente pode ter informado também pela CEFIP em 29/4. Tá? Então, ainda teve aí um diazinho para que a gente incluísse esse cara no E-Social ou na base do CNIS, através do CEFIP, para quem ainda, né, não está aí enviando as informações para, né, deveria estar, mas, né, ainda não está. A gente tem esse períodozinho aí até dia 29/4. Em outras lives a gente tinha falado do 28/4. Por quê? Porque a gente não tinha essa informação da portaria. Então, finalmente saiu a informação da portaria e estamos aí, né, com essa informação bem importante. Até 29/4 entra. Inclusive, quero ir perguntar para o professor Guilherme, que eu já vi um caso exatamente esse, né? Ele entrou, a admissão dele foi dia 27/4, se não me engano, só que o SER mandou para o E-Social justamente no dia 29/4, e foi recusado, né? Porque, a princípio, seria 28/4. Então, eu acho que entrando com o recurso vai rolar, né? O que você acha, professor Lovi? Entrando com recurso, vai conseguir, né? O problema disso, gente, eu falei no início da live que eu não ia chamar a atenção de vocês, mas eu sou obrigado, né? Gente, E-Social tem que entregar a admissão com um dia de antecedência. E não é porque, nossa, vocês são chatos com esse assunto, é porque vocês acabam prejudicando os empregados nesse cenário. Eu vou falar que ano passado eu, assim, ajudei muitas pessoas com recursos do bem, né, a anexar documentos, a quais documentos poderiam ser anexados. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas, assim, tinha muitos casos de admissão enviada fora do prazo no E-Social. Tem como entrar recurso? Tem como entrar com recurso. Ano passado ainda foi mais fácil, porque como a portaria saiu no dia 1º, né, a MP saiu no dia 1º, né, começou a valer a partir dessa data, muita gente já tinha enviado as GFIP do mês anterior, então conseguiu comprovar pelas GFIP.
Mas nesse caso que o Rodrigo falou, uma admissão no dia 30 para o E-Social, o empregado perdeu o direito ao benefício simplesmente porque o DP não cumpriu aquele prazinho, que não é tão difícil, gente. Ah, eu não tenho toda a documentação para enviar para o E-Social. Pegam lá no portal, enviam 2190, admissão preliminar, faz uma admissão preliminar no sistema, mas faz alguma coisa, entrega com dia de antecedência, pelo amor de Deus. Isso que Parei, ele não não ia vou dar brigar pra... mais hoje, tá? É a última briga de hoje já. Oh, Deus. Então, até temos aqui um caso no próprio chat aqui, né? Que foi entregue no dia 13/5, mas não foi aceito, né? Então, Eles esse foram não teve... admitidos no dia 13 de maio mesmo, então não vão ter direito ao bem de qualquer forma. Exatamente. Não ia dar nem que, né? Nada a ver. Então, meu povo, vamos continuar. Pergunta, professora Iris. Seguinte, posso fazer acordo com esses empregados mesmo assim? Esse povo aí dessa lista que está na portaria, está na MP, eu consigo mesmo assim fazer alguma coisa com esse povo? Por acordo individual, não, tá? Tanto a MP quanto a portaria, elas vedam aqui o benefício emergencial e também trazem que não pode ser feito acordo individual para redução ou suspensão desses empregados. A única exceção é o aposentado, que ele vai ter regras próprias, mas mesmo assim ele não vai receber benefício emergencial, então também nem pode cadastrar ele lá no empregador web. Porque se por algum acaso, algum erro sistêmico, ele receber esse benefício, ele vai ter que devolver porque é indevido, tá? Então, o único aqui desses listados acima que pode receber, que pode, aliás, fazer acordo individual de redução ou suspensão, é o aposentado. Os demais não podem. E eu até recebi uma dúvida no Instagram esses dias, falando assim, mas o empregado que ele também tem vínculo público, aí a empresa acaba sendo prejudicada porque não pode reduzir, né, fazer redução de contrato ou suspensão. Mas gente, não tem o que fazer nesse sentido de acordo individual. Tanto a MP quanto aqui a portaria, elas trazem bem expresso que não pode fazer acordo individual de redução ou suspensão para esses empregados que não têm direito ao bem, tá? A única exceção são os aposentados. O que resta fazer? Faz aí, procura o sindicato para fazer um acordo coletivo, que daí você consegue junto ao sindicato, fazer uma redução ou uma suspensão desse contrato, ou ainda buscar as medidas previstas na MP 1046, que daí vai ter antecipação de férias, vai ter banco de horas, vai ter antecipação de feriados, todas as possibilidades que estão previstas lá, aí podem ser aplicadas a esse empregado. Mas o que consta na MP 1045 não pode. Então, redução e suspensão não pode ser feito, tá? Os demais empregados aí podem fazer normalmente. Não pode só esses aqui que foram listados. Professor Humberto, quem tem cargo de confiança, tem remuneração variável, esses aí podem ter sua jornada reduzida? Pois é, professora, esse é um tema bastante delicado. Na verdade, desde a MP 936, isso já vem sendo debatido, depois foi repisado pela portaria que regulamentou a MP no ano passado, né? Mas, basicamente, a questão é o seguinte. A portaria ela trata de 2 tipos de empregados específicos em relação a esse tema, que são os empregados não sujeitos ao controle de jornada de trabalho, portanto, aqueles que estão lá no artigo 62 da CLT, são 3, né? Empregados externos que tenham essa condição anotada em CTPS digital, atualmente, os diretores, gerentes e os empregados em teletrabalho, que agora, durante esse período, até 25 de agosto, o trabalho remoto, home office, entra todo mundo aí para o mesmo grupo. Esses 3 tipos de empregados e também os empregados que percebam remuneração variável, ou seja, prestam horas extras, né? Prestavam horas extras antes, eles sejam comissionistas puros ou mistos, ou seja, aquele funcionário que recebe parte de valor fixo, parte de comissão ou somente comissão. Esses 4 tipos de empregados, eles prestem atenção. Caso haja redução de jornada e salário,
não é possível exigir para esses empregados o mesmo grau de produtividade que eles tinham antes, ou a mesma carga horária de trabalho por motivos óbvios que eles tinham antes, não é? Ora, se eu estou reduzindo a jornada em 50%, não faz sentido que eu queira que aquele trabalhador bata uma meta de venda de 200 pares de sapato no mês, por exemplo, se aquela meta era para uma jornada integral. Por quê, Humberto? Porque isso é uma forma indireta, é uma forma disfarçada, bem ardil ali, de você fraudar toda a medida provisória e o benefício emergencial. A regra é que ele reduza o salário, consequentemente, com jornada. Mas eu não tenho como fazer a redução de jornada para empregados que não têm controle de jornada, né? Esse é um ponto extremamente delicado, porque as empresas, elas acham que isso vai dar problema daqui a um mês, daqui a 2, não. Só para vocês terem noção, tudo que está acontecendo hoje, a gente está 31 de maio, a empresa ela vai ficar refém desses fatos, do ponto de vista trabalhista, até 31 de maio de 2026. Por quê? Porque é o prazo da prescrição trabalhista, né? Ou seja, o que pode ser discutido num processo judicial. Então, em maio de 2026, é possível que um juiz do trabalho esteja julgando uma causa que o trabalhador alega que em 2021, no meio da pandemia, a empresa exigia que ele tivesse que ele cumprisse a meta integral, quando na verdade ele tinha a jornada reduzida de 50%. E qual é o problema? É que dificilmente essa empresa terá documentação para se defender em maio de 2026. Por isso, e é isso você só acompanha aqui tem um quarteto fantástico, que é o quartinho, né? No quartinho fantástico, você acompanha aqui. O que é que você vai fazer? Todo tipo de registro que eventualmente, ou exigência que você fizer com o empregado, você deve guardar, seja print de WhatsApp, e-mail, porque se depois ele questionar que eventualmente a empresa estava exigindo dele a sua integral dedicação, lá em 2026 você vai ter documentação hábil para poder se defender. Como a gente está vivendo num tempo e num período assim muito conturbado, que as coisas acontecem de forma atropelada e muitas vezes não se guarda, não se faz a gestão documental, se acha que isso é uma bobagem. Mas, às vezes, um processo judicial ele pode ser decidido por uma prova dessa, por um e-mail, por uma conversa de WhatsApp, por um áudio. Então, você que é do DP, que cabe a você fazer essa gestão do contrato de trabalho, não é só das obrigações principais, das acessórias, você deve realmente ficar ligado nisso, informar para o seu cliente que ele está até 2026 vinculado a tudo que acontece, porque a prescrição, ou seja, o prazo para a exigência do direito em juízo é de 5 anos, tá? Limitado até 2 anos após o término do contrato de trabalho. Então, só reforçando, esses 4 tipos de empregados, gerentes, diretores, que ganham mais de 40% e têm poder de mando, né? Trabalhadores externos, que têm essa condição anotada em carteira, teletrabalhadores e quem recebe remuneração variável, você vai ter que fazer uma forma aí de comprovar que, embora ele não tivesse controle de jornada, só foi exigida a metade do trabalho, a metade da porcentagem do trabalho dele. Beleza? Isso aí, povo. Então, sempre lembrando, né? A gente dá os exemplos dos comissionistas, né? Os caras chegam lá, estão recebendo, né, 2.000, trabalhando 270 horas e agora estão recebendo 10.000 trabalhando 50. Que milagre é esse, né? Então, vamos lá. Ou o cara deu muita sorte, né? O cara está trabalhando 2 horas por dia. Naquelas 2 horas ele vendeu uma Land Rover por dia. Olha que maravilha. Aí, né? A vacina tá voltando aí, gente. A segunda dose é só em agosto, então tá de boa. Mas vamos lá, tem uma pergunta interessante, acho que a Iris pode ajudar a gente nessa. Qual que é o código para recolher o INSS dos funcionários suspensos e dos que foram reduzidos? Dos reduzidos, a gente vai ter o DARF 1872, emitido lá no Cicalc Web. E dos suspensos, a gente tem um código. Só que assim,
Ele foi publicado num ato declaratório da Receita Federal, bem explícito, dizendo que se tratava da Lei 14.020, que foi a lei do ano passado, do benefício emergencial do ano passado. Vai mudar o código? Muito provavelmente não, mas a gente precisa que a Receita se pronuncie, confirmando que de fato é o mesmo código que vai ser utilizado. É o 5827, né, Gui? 5827. Mas, como eu falei, gente, tem que aguardar um pouquinho para a Receita confirmar, porque vai que dá louca neles, eles recebem criar um código novo só para a nossa MP 1045. Não dá para ter certeza. Então, de reduzidos, a gente tem o código 1872, mas a suspensão a gente tem que aguardar mais um pouquinho a regulamentação. Show de bola. Obrigadão. E agora teremos a presença ilustre do professor Guilherme. Né? Lembrando já, né, povo, aqui a gente não vai fazer nenhum merchan, mas a gente vai fazer o nosso merchan, né? Então, por favor, nos sigam, né, lá no Instagram, nas redes sociais nossas, né? Então, @HumbertoLucerna, @atua.dp do Gui, @Iris Caroline de Souza. Inclusive, a professora Iris está quase batendo 10K. Já bateu? Já não? Falar nisso? Ainda não. Não, então falta muito pouquinho para ela bater 10K e vai ter uma surpresa aí, já estou adiantando aqui. Né? Vai ter uma surpresa que eu não posso falar porque é surpresa, né? Senão não é surpresa, né? E o meu, né, @professor Rodrigo Moraes, professor Rodrigo Moraes, prof. Rodrigo Moraes. Ah, Deus do céu. Tá voltando o efeito da vacina. Meu Deus, alguém tome o microfone de Rodrigo. O negócio exatamente. E temos aí, né, aí o nosso canal no YouTube, né? Façam aí o favor, se inscrevam no nosso canal. Beleza? Então, professor Guilherme, e o cálculo do bendito benefício, como é que vai ficar? Ficou muito diferente com a portaria? Tem alguma particularidade? Vamos dar uma relembrada? Como que fica essa história aí? Bom, cálculo do benefício mudou nada, até porque, né, gente, o cálculo do benefício emergencial ele é baseado no cálculo do seguro-desemprego, que é o mesmo há muitos anos, eu não sei há quantos anos, eu não gosto muito de seguro-desemprego, sempre que eu tenho uma dúvida eu mando uma mensagem para a Iris aqui para ela confirmar para mim, mas é isso, gente. É exatamente o cálculo do seguro-desemprego. A portaria, inclusive, ela trouxe, né, aquela questão das faixas, exatamente para que a gente tenha que fazer o cálculo. E aí, só para a gente relembrar aqueles detalhezinhos básicos que fazem toda a diferença, né? Primeiro que tudo, para a gente tirar aquela dúvida que vocês têm, que a gente recebe muito, né? Eu acho que os outros professores também, mas eu recebo muito isso no direct, que é: importei o cadastro e não puxou os salários. Cadastrei o benefício e não puxou os salários. Não puxa, gente. O que você preenche ali é totalmente desconsiderado pela DataPrev. Por quê? Porque o cálculo segue estritamente o cálculo do seguro-desemprego. E o seguro-desemprego é calculado pelo CNIS do empregado. Então, a DataPrev, ela busca as informações lá no CNIS e ela faz o cálculo com o que ela tem lá, não com o que a empresa informa. Isso vale, inclusive, para o seguro-desemprego, porque eu recebo muita pergunta nesse sentido. Não sei que valor que eu coloco aqui no seguro-desemprego, não sei se um terço soma, se um terço não soma. Gente, a DataPrev, ela busca para fazer o cálculo. O que a gente está preenchendo ali não está servindo de nada para ela. Então, se você preencher R$1.000 e o salário do empregado for R$2.000, ela vai calcular com base em R$2.000. Pode ficar de cabeça livre com relação a isso, tá? Vou preencher errado só por causa disso? Não vou, né? Mas, por favor, mesmo assim, errei e quero retificar. Não precisa. Ela tem os valores lá para ela buscar lá da base dela, né? Mas esse é justamente o ponto de atenção. Se a DataPrev, ela busca os salários lá do CNIS, se o CNIS do empregado tem alguma coisa errada, significa que o benefício do empregado vai vir com o valor errado. Então, o que a gente tem? Ele vai fazer uma média dos 3 últimos salários. Então, por exemplo, os benefícios iniciados em maio fazem média de salário de abril, março e fevereiro, que são os 3 meses anteriores. E aí a gente já teve o primeiro, né, assim, não vou dizer problema, mas a primeira grande confusão desse benefício, que foi: as empresas do grupo 3 do E-Social não tiveram a vinculação do benefício emergencial da competência abril nesse primeiro processamento. Por quê? Porque as empresas do grupo 3 alimentam o CNIS exclusivamente pela GFIP. O Rodrigo talvez seja um grande fã de GFIP aqui, não sei, porque ele manja tudo de GFIP, ou talvez ele só manje tudo por detestar, que tem isso, né? Tem gente que
não gosta tanto da coisa que aprende a fazê-la. O Rodrigo deve ser um desse tipo de pessoa. Gente, a GFIP ela é um pouquinho obsoleta, né? Um pouquinho atrasada. E o que acontece? A data prévia demora um pouco mais para processar as informações da GFIP do que do E-Social, que é uma base nova, uma integração completamente nova. Então, o grupo 1 e 2 teve o mês de abril considerado para o benefício emergencial, ao passo que o grupo 3 não teve. Isso é um problema? Precisa entrar com recurso por conta disso? Não necessariamente. Eu peguei vários e vários e vários casos para analisar, mas foram muitos casos mesmo que eu peguei para analisar, porque eu acho que eu não tenho mais nada para fazer da minha vida. E aí, o que eu vi, gente? Não há diferença, entendeu? Se o empregado teve muitas médias no mês de abril, muitas variáveis no mês de abril, talvez tenha impactado no valor do benefício, mas nos casos que eu peguei apenas um, o valor do benefício ficaria maior se considerasse o mês de abril. Então, não puxou os 3 últimos meses, mas não deu diferença para o empregado, desconsidera. Isso daí é problema que realmente a GFIP ela tem um delay ali para processar as informações. E até a portaria ela fala isso. Se ele buscar os 3 últimos salários e não tiver, ela vai fazer média dos 2 últimos. Se buscar os 2 últimos e não tiver, vai fazer a média do último. E se não tiver nenhum, aí vai calcular com base no salário mínimo. Mais um ponto aí para vocês terem de atenção, então, agora o contrário. As empresas do grupo 1 e 2 que não estão enviando informações para o E-Social e, portanto, não está alimentando o CNIS do empregado. Qual é o impacto disso? A portaria ela é bem clara. Ela não encontra remunerações, ela calcula com base no salário mínimo. E aí a gente tem o seguinte probleminha com base nisso. O empregado vai receber um benefício menor do que ele receberia. E o benefício já é menor do que o salário dele. Então, ele está tendo ali 2 prejuízos, por assim dizer, né? Um autorizado pelo governo e o outro por ser um problema da empresa. E aí a portaria, lá no parágrafo 8º do artigo 5º, ela traz isso, que se o empregado ali ele tiver algum prejuízo, né, o empregador ele é responsável por pagar essa diferença entre o valor pago pelo governo e o valor que seria devido. Se for constatado que essa diferença ocorreu por falta de comunicação, então a empresa não enviou as informações para o E-Social ou pela GFIP e não alimentou o CNIS, ou enviou informações erradas. Na GFIP, a gente sabe que é muito difícil você enviar a informação errada, mas no E-Social, se você coloca aquela incidência de INSS incorreta, vai lá a menor para o CNIS do empregado, pronto, prejuízo para ele. A empresa vai ter que arcar com isso daí. Aí aqui, né, já dou aquela diquinha para vocês. Tem como entrar com recurso? Tudo tem como entrar com recurso, gente. A gente só... Ó, Humberto é advogado aqui, o Humberto pode até falar que a gente só não entra com recurso para a morte, né, Humberto? E quando chega lá na última instância, mas até lá tem muito recurso para entrar, né? Dependendo da religião, até tem como. Estão vendo, né, gente? Olha aí. Então, gente, recurso existe, recurso dá para fazer. Ano passado eu entrei com bastante recurso por conta disso, mesmo a empresa tendo enviado a informação em atraso para o E-Social. Então, assim, viu que o benefício calculou errado por não ter enviado a informação para o E-Social, já corrige, já envia aos S1200, já envia a GFIP, se você for do grupo 3, abre o recurso. Existe chance do recurso ser indeferido? Sim, porque cada fiscal que está ali analisando tem uma cabeça. É claro que eles têm todo um protocolo para seguir, mas assim, ele vai falar, não, isso daqui claramente foi um erro da empresa, uma ausência de informação da empresa. A portaria, ela traz especificadamente isso, que havendo incorreções, omissões por parte da empresa, é responsabilidade dela. Então, eu vou simplesmente acatar o que a portaria diz. Agora, tem fiscal ali analisando que ele pode falar, não, vou liberar isso daqui, vida que segue, a gente tem recursos para pagar esse benefício ainda. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Mas recurso está aí para isso, né? Falei pra caramba, né, gente? Mas ontem eu vi no Fantástico até cachorro tá entrando com a ação. Então, o que é um recurso no benefício emergencial, né? O fim da picada mesmo. Coisa da Debra, da Associação de Advogados do Brasil. Vamos lá, então, povo. O que mais? Temos aqui o outro tópico, que é como informar os acordos ao governo, né? Então, tem muita dúvida com relação a isso, e vamos chamar aí a professora Iris 10K da Silva para falar aí sobre
como informar esses acordos ao governo? Manda lá, Prof. Iris. Bom, gente, primeiro ponto é prazo. Prazo de informar para o governo é de 10 dias a contar do início do acordo, não é da data de assinatura do acordo, tá? É da data do efetivo início. Então, se o acordo começou no dia 3 de maio, a partir do dia 3 de maio, conta 10 dias. Esse é o prazo para informar. Se informar fora do prazo, o que acontece? O governo vai pagar o benefício apenas a partir do dia em que o benefício foi informado e até o dia anterior, o empregador tem que arcar com isso, tá? E, fazendo um adendo aqui, esse prazo de 10 dias é para enviar para o governo, mas também é para informar ao sindicato. Já teve gente perguntando aqui no chat se realmente é obrigatório informar os acordos individuais para o sindicato da categoria dos trabalhadores. E sim, a portaria, a MP fala bem claro lá que precisa comunicar para o sindicato. Precisa da autorização dele? Não, não precisa. Precisa homologar um acordo? Não, não precisa se tiver dentro das regras de acordo individual. Mas comunicar, sim, precisa, tá? Isso é obrigatório. E, inclusive, professor Guilherme, os demais professores que estão aqui podem lembrar que no ano passado a gente teve notas de autos de infração em que o fiscal, né, quando ele passava na empresa, ele pedia comprovante de que foi feita a comunicação dos acordos para o sindicato. Então, sim, precisa fazer e tem o prazo de 10 dias. Já passou os 10 dias e você não informou ainda? Informa agora. É melhor ir atrasado do que não fazer, tá? Então, já faz essa informação. Para quem é pessoa jurídica, né, empregador pessoa jurídica, vai fazer essa informação para o governo do acordo de suspensão ou de redução através do nosso queridíssimo e super moderno portal do Empregador Web, tá? Que é o mesmo ali onde a gente faz o requerimento do seguro-desemprego. Lá a gente tem o benefício emergencial e aí a gente faz as informações por lá. No caso de empregador pessoa física, que tem o CAEPF, ou de empregador doméstico, é através do serviços.mte.gov.br. E aí os empregadores domésticos e os empregadores CAEPF, eles só têm a possibilidade de cadastrar acordo 1 a 1 e de forma manual, não tem possibilidade de importação de arquivo, diferente do empregador pessoa jurídica, que aí pode fazer a importação de arquivo dentro lá do portal do Empregador Web. E reforçando, os dados bancários, a própria MP já trazia isso e a portaria também reforçou que o fornecimento dos dados bancários lá no Empregador Web ou no serviços.gov tem que ter a autorização do empregado, tá? Então, na hora que vocês estão fazendo o acordo, já coloca uma cláusula lá, dizendo que o empregado autoriza, né, que seja fornecidos os dados bancários para pagamento do benefício emergencial, tá? Então, essa é uma questão que também precisa se atentar. É isso, professor Rodrigo? É isso aí. Daí, a gente chega aí na conversa das alterações, né? Então, a gente vai falar lá sobre o acordo pode ser alterado e se a gente vai poder alterar os dados do acordo, né? Então, isso aí enfim, não tem muita diferença, mas tem aí uns detalhezinhos que vieram aí com a portaria, tá? Então, a vigência do acordo ela pode ser alterada a qualquer tempo, né? Então, a gente vai poder alterar sem problemas nenhum. Lógico, né? Tomando todos os cuidados possíveis, pelo amor de Deus, né? Para que você não cancele o acordo, não faça aí, enfim, alguma coisa que vai lá acarretar em devolução de dinheiro, prejudicar o empregado, etc. Tá? Então, essa alteração ela deve ser informada lá no Querido Bem em até 2 dias corridos, tá? Contados da nova pactuação. Beleza? Então, 2 dias corridos. Se a gente informar, essa aí é a regrinha que veio aí, que é bem importante de seguir, tá? Se a gente informar a alteração faltando 15 dias para a data de pagamento, só será considerada para o próximo pagamento ou vai ser gerada a GRU para devolução dos valores. Tá? Então, toma bastante cuidado com isso, né? Tem esse prazo aí na portaria, 15 dias para a data do pagamento, né? A gente vai ter que
ter a ciência aí que vai ser para o próximo pagamento, ou será, né, dependendo do caso, será gerado aí, se o cara já recebeu, por exemplo, vai ter que devolver esses valores aí, tá? E atenção, né, se a gente perder o prazo de 2 dias para comunicar a mudança, ou a gente vai ter, né, se o empregado recebeu a maior, ou a gente vai ter, ele vai ter que devolver essa diferença, como aconteceu aí muito ano passado, para o governo, através da GRU, Guia de Recolhimento da União, né? Mas tem que tomar cuidado se for um erro do empregador, como que vai ficar? O coitado do empregado vai responder por isso? Não vai? Então, se for um erro do empregador, esse empregador vai ter que restituir o empregado, né? Por mais que a GRU vá lá, né, em nome do coitado do empregado, né, quem teve culpa nisso aí foi, de fato, a empresa, né? Então, não dá para ele arcar com esse negócio, vai ter que ser devolvido para ele, né? E se a mudança fez o empregado receber a menor, a empresa tem que pagar a diferença. Fechou? Então, a empresa vai lá e restitui este trabalhador. Inclusive, em qualquer situação, né? Qualquer situação de prejuízo, isso aí ficou bem claro, a empresa vai pagar para o empregado. Certo? Algum comentário sobre esse ponto aí? Não? Não? Tem uma perguntinha aqui, Rodrigo, né? É bem legal da gente reforçar isso, que é o que acontece com quem recebeu a mais e não pagou a GRU, né? A gente tem aqui, só para lembrar vocês, 2 cenários distintos das duas MPs, né? Então, a Lei 14.020, ela previu que você recebeu um benefício maior, gerou a GRU lá, né? O governo te alertou que você tem que fazer a restituição. Você não o faz, esse valor vai para a dívida ativa. Então, seu CPF vai lá para aquele bloqueio da Receita Federal, lindo e maravilhoso. Agora, neste ano, já prevendo aí, né, que muita gente não fez a devolução e que a dívida ativa para muita gente não faz diferença nenhuma, a MP ela traz, né, um conteúdo contrário. Ela está dizendo, olha, recebeu o valor a maior, não pagou o GRU, não compensou em acordo futuro, a próxima vez que você for receber um seguro-desemprego, esse valor vai ser abatido das suas parcelas a receber. Ou, se você tiver abono do PIS a receber, vai ser abatido também. Então, eles colocaram essa possibilidade de compensar em benefícios futuros no empregado, não apenas da MP, mas benefícios como seguro-desemprego e o abono do PIS. Então, penalidades existem, viu? Exatamente. Então, isso é bem importante mesmo, né? E com relação a alterar os dados do acordo. Então, a gente tem aí uma novidade vinda aí da portaria, que não poderá haver alteração no tipo de acordo informado entre as modalidades de suspensão temporária do contrato de trabalho e redução proporcional de jornada de salários, nem no percentual negociado da redução de jornada, nem dado que traz alteração, né, para esse novo tipo de acordo. Eu não lembro, na verdade, se isso a gente já tinha na MP 936, mas eu acho que tinha, a gente poderia alterar, né? Ou a gente tinha que cancelar e fazer um novo? Acho que já era, né? Na verdade, se eu não me recordo muito bem, mas eu acho que a portaria ela nunca trouxe esse impedimento. Mas na prática, a gente não podia alterar realmente, né? Porque se você informou ali que era 50%, você quer alterar para 70%, na verdade você não está alterando, você está fazendo um novo acordo, né? Então, acho que a portaria ela só veio para falar isso, gente, pelo amor de Deus, não errem lá, para de ficar fazendo baguncinha, né? Olha eu aqui de novo querendo chamar a atenção de vocês, parei já. Ah, Deus do céu. Beleza? Então, é esse esquema aí, né? Então, Deus está vendo, né? Se você fizer kegs, vai ser chicoteado para o resto da eternidade. E é isso, né, pô? Então, para a prática, a gente vai ter realmente alteração, a gente vai ter que fazer um novo acordo, né? Então, enfim, só deram aquela reforçada mesmo. Certo? E, professora, me conte tudo, não me esconda nada. O que acontece se a gente cancelar os acordos? E aí? Olha, o professor Guilherme andou puxando a orelha de vocês, agora é minha vez, hein? Porque esses cancelamentos, gente, dão o que falar até hoje. Seguinte,
Cancelar o acordo. O que significa cancelar o acordo? Você está dizendo para o governo que esse acordo nunca existiu. Então, se houve pagamento de parcelas, elas se tornam indevidas e têm que ser devolvidas, tá? Se o acordo existiu, mas por algum motivo você precisou encerrar antecipadamente, você vai reduzir a vigência do acordo. Então, tem um botãozinho bem lindo lá, escrito reduzir vigência. É nesse botão que você aperta. Por favor, de Jesus Cristinho, ficar longe do botão cancelar. Pensa que se você apertar lá, vai explodir todo o seu computador, vai explodir sua casa, vai explodir tudo. Porque, gente, é sério, o que tem de gente, inclusive, cancelando indevidamente benefício de 2020. De vez em quando a gente recebe mensagem de alguém desesperado que cancelou um benefício de 2020 e simplesmente não tem o que fazer agora. Na verdade, tem duas coisas: pode chorar e pode pagar a GRU, porque é isso que dá para fazer. Não tem acordo, não tem recurso, não tem o que fazer dos benefícios de 2020. Se cancelar, chora e paga a GRU. É isso que tem para fazer. Coisa que com os acordos de 2021, a gente ainda não teve o recurso habilitado, mas aí vai ter aí as possibilidades. Mas o que acontece, gente? Tenham a ciência de que não é para cancelar se você está tentando reduzir a vigência. Quando você aperta no botão cancelar, vem um aviso em vermelho e em negrito dizendo que esse acordo será cancelado. Cancelado significa que ele nunca existiu. E ele ainda pede para você confirmar. Então, leia o que você está fazendo, faça com calma, tá? Respira fundo, não sai cancelando as coisas, fazendo as coisas na pressa, porque depois, para arrumar, vai levar muito tempo para ir conseguir ajustar, tá? Então, assim, cuidado com o botão cancelar. Inclusive, a Cíntia perguntou aqui no chat, ela foi feita uma suspensão e eles vão voltar, né? A escola lá vai voltar a ter aulas. E aí ela perguntou se ela pode cancelar. Não, pelo amor de Deus, você pode reduzir a vigência desses acordos e aí volta ao normal, tá? No teu caso aqui, você quer fazer redução depois da suspensão. Tranquilo, você vai pegar os acordos suspensos, vai reduzir a vigência e depois vai cadastrar os acordos de redução, mas não cancelem, tá? Quando você cancela, você diz que aquilo não existiu, ele perde toda a validade jurídica, tudo que foi pago vai ter que ser devolvido. Então, tomem muito cuidado com relação a isso. Professor Guilherme, esqueci de alguma bronca aqui sobre esse assunto? Não, né, gente? É só isso que eles falam mesmo. Aí eu vou fazer aquela perguntinha aí para quem está nos assistindo, né? Por que vocês mexem no acordo de 2020? 2020 passou, gente. Deixa os acordos de 2020 lá. Porque não tem uma semana desde que começou esse ano, nessa réplica de 2020, que eu não escuto isso. Aí eu fui entrar lá no empregador web para ver não sei o que, e sem querer apertei em cancelar. Aí eu assim, né? Respiro fundo, medito um pouquinho e falo: sem querer não existe, porque como a Iris falou, você aperta em cancelar, aparece uma mensagem vermelha te falando: ó, você tem certeza? Aí você vai lá e fala: tenho certeza sim. Aí depois você me manda uma mensagem: sem querer. Sem querer querendo, né? Como diz. Gente, não mexe nos acordos de 2020, não. Deixa aqueles acordos lá. Os acordos de 2020 vão ficar ativos? Sim, eles ficam com status de ativo. Porque a Iris vai falar aqui para vocês agora quando que o acordo muda para cessado. Então, assim, os de 2020 está ativo. Isso não interfere em nada na sua vida, você não tem nem que ver mais eles lá. Se não está notificado por recurso, por qualquer outro motivo, filtra lá bem 2021 e só se preocupa com bem 2021, tá? Iris, quando que o benefício cessa? Então, vamos lá, gente. A gente tem algumas situações em que o benefício passa a ficar cessado. Primeiro, quando ocorre a data final do acordo. Segundo, quando o empregador solicita que o empregado retorne ao trabalho normalmente. Então, tá lá um acordo, o empregador solicitou, você foi no empregador web, escreveu reduzir vigência, e aí voltou, normal, tá? Aí vai cessar o benefício. Outra possibilidade, se o empregado se recusar a voltar, se o empregado se recusa a voltar, ele também não vai ter direito ao benefício emergencial, ele precisa... o empregador, ele tem o poder ali para recrutar, né, para convocar novamente esse empregado a voltar a trabalhar. Então, se ele se recusar, ele não vai ter direito ao bem.
Se o empregado começar a receber algum benefício previdenciário, né, se aposenta, entra em auxílio-doença, em licença maternidade, vai receber ali um benefício previdenciário, ele já não tem mais direito ao bem. Só lembrando dos aposentados, eles podem fazer acordo de redução e suspensão, mas eles não têm direito ao benefício emergencial. Se o empregado passar a receber um seguro-desemprego, ou seja, ele foi dispensado, né, e aí ele deu entrada no seguro-desemprego, não vai mais ter direito ao benefício emergencial, ou se ele ainda vier a tomar posse de cargo público durante a vigência do acordo. Ainda, e esse aqui vocês têm que tomar muito cuidado e alertar muitos empregadores com relação a isso, se ficar comprovado fraude ou falsidade nas informações, então tenham muito cuidado, gente. Alertem os empregadores com relação a essa questão de suspender e o empregado está trabalhando, reduzir vigência e reduzir contrato, reduzir, né, carga horária e salário, e o empregado trabalha normal e ainda faz hora extra, né? Então, tomem cuidado com esse tipo de situação, deixem os empregadores cientes. O professor Humberto tem um vídeo muito legal no IGTV dele, falando sobre essas questões, quando o empregador suspende o contrato de um empregado e manda ele ficar trabalhando, ele continua trabalhando, aí recebe salário por fora, recebe benefício emergencial, recebe salário na folha, fica aquela coisa maravilhosa, né? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Se o empregado vier a óbito, então também vai cessar o benefício emergencial, ou se for uma empregada que está dando aí entrada em licença maternidade. Nesses casos, vai ser cessado o benefício, porque a pessoa passa a não ter mais direito ao benefício que vinha recebendo. É isso? Isso aí. E, inclusive, tem até a Cíntia colocou aqui, ó, coloquei cancelar, mas na verdade seria reduzir a vigência. Então, agora, pelo amor de Deus, Cíntia Lustosa, a gente já sabe que não é o, né, botão cancelar, tá? Uma pergunta para o professor Humberto. Uma pergunta capciosa para você, professor. Opa! Ó, a Fabiana Cristina Oliveira. Eu não peguei assinatura sobre a conta bancária dos acordos que fiz. Posso pegar agora? Eu não vou nem perguntar se é de 2020. Vamos considerar 2021. E agora? Pode sim. Não tem problema. Desde que você atenda os requisitos da portaria, não é? Isso, na verdade, Fabiana, essa exigência da autorização do empregado é apenas para atender por uma questão de proteção de dados pessoais, afinal de contas, nós estamos falando de dados bancários, não é? E esse é um ponto muito importante. Às vezes, os profissionais de DP, eu sempre digo isso, eu não sou da área de DP, sou da área jurídica, mas converso e convivo muito, eles têm uma gestão de dados que poucos profissionais têm, se a gente for analisar. E o profissional de DP, ele pode descobrir qual é a doença que os empregados têm, não é? Às vezes nem o familiar sabe, mas o profissional de DP sabe. Ele sabe dados bancários, questão de atestados médicos, salários, enfim, gênero, situações que dizem respeito à privacidade e intimidade, essa é uma delas. Não há problema nenhum de você coletar agora. Isso é um problema de menor gravidade. Me parece que muito mais sério e grave do que isso são os acordões retroativos, né? Que a turma insiste ainda em querer fazer. O Código Civil entende isso como um negócio jurídico simulado, e simulado ele é nulo, é fraude, não subsiste, não tem validade jurídica. Mas o sistema aceitou, o sistema vai aceitar tudo se colocar lá, né? O empregador web não tem uma bola de cristal ou um auditor lá dizendo ala, né, para consultar se você está fazendo certo ou errado. Mas não esqueça, e eu digo a você que a gente lá no tribunal, nós já estamos recebendo muitas ações trabalhistas e os empregados estão colocando tudo de errado que as empresas fizeram, dizendo que fez acordo com data diferente, que fez hora extra quando estava com jornada reduzida, que estava com contrato suspenso, mas mesmo assim foi obrigado a trabalhar, que estava com jornada reduzida, mas teve que trabalhar, bater meta igual à anterior. Tudo isso que a portaria MP diz que não pode, está acontecendo e está chegando
a Justiça do Trabalho, e os juízes estão julgando. Como eu digo, isso apenas chega para a gente por último. Primeiro a fiscalização vai, aí quando não tem solução nenhuma aí que o empregado está disposto a questionar, que ele vai para a Justiça do Trabalho. Mas quando ele não vai questionar só isso, meu amigo. Ele vai questionar os últimos 5 anos de errado, do que teve de errado do contrato dele. Ninguém vai para o Poder Judiciário por conta de 10, 20, 50, 200, 300, 500 mil reais, não. Se tem a hora extra nos últimos 5 anos, ele vai exigir. Se foi colocado para fora por conta de garantia provisória de emprego aí, que muita gente está sendo colocado mesmo de todo jeito, tem gente que está sendo dispensada durante a garantia provisória de emprego e não recebeu R$1 de verba rescisória. Está bem certinho um empregador desse, né? Então, coloca tudo lá, assédio moral, dano moral, hora extra, adicionais, junta tudo e pede de uma vez. E aí, naquela história, a gente deixar sempre para o futuro, lembre-se, eu gosto sempre de dizer isso, o processo judicial, ele é uma reconstrução do passado. Então, pense da seguinte forma, quanto mais tempo passa, as suas memórias ficam mais frágeis, não é? Você continua lembrando dos fatos, mas não com tanta fidelidade. Por isso eu estou batendo na tecla. Faça o que tem que fazer do jeito certo e se documente, guarde tudo. Faça um dossiezinho lá de cada empregado, abre uma pastinha, se eu preciso, bater print de WhatsApp, de e-mail, juntar os arquivos em PDFs, os áudios, tudo, porque pode ter certeza, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2, 3, 4, talvez 5 anos, o advogado da empresa vai chegar para você, eu estou precisando aqui do comprovante que você fez o acordo, que foi de tal data, e aí você vai ficar, né, com as mãos abanando, tá? Exatamente. Eu até ia pedir para a Iris responder, mas até foi respondido, né? A gente pode complementar. Ó. O contador não tem nada a ver com esses falsos contratos, né? Porque explicar, mostrar a lei, tudo a gente faz. Mas Fabiana, você pode responder sim solidariamente, né? Então, não tem essa, enfim, o contador, infelizmente, ele pode sim responder solidariamente. O que né, por exemplo, a gente sempre recomenda para o pessoal do departamento pessoal, enfim, façam todas as documentações possíveis para que você mostre para o contador, dono do escritório, para o cliente, enfim, para quem for, tiver que ser informado, que aquele procedimento é incorreto. Por quê? Porque você vai sim responder uma hora ou outra, né? Então, vocês têm que ter ciência disso, né? Tem que ter tudo muito bem documentado, inclusive a orientação de vocês para não fazer procedimento ilegal. Isso é básico, né? O que você acha, Iris? Tem alguma coisa? Rodrigo, em relação a isso, essa questão do contador responder, do profissional do DP, isso acontece mais na esfera, quando vai para a esfera criminal, não é? Nesses casos, é bom lembrar, quem está nos acompanhando, a gente tem que sair daquele modo avião, fazer as coisas no automático, faz tanta redução, tanta suspensão, coloca tanto dado e esquece que o dinheiro do benefício emergencial é dinheiro público. Então, quando se trata de dinheiro público, qualquer pessoa, seja agente público ou privado, que ficar comprovada a sua parcela de responsabilidade, ela pode responder por improbidade administrativa, ela pode responder criminalmente, certo? Então, o que é que você que é do DP, você que é contador, você que tem o seu cliente, e eu sei, a gente não vamos ser hipócritas aqui, que às vezes a turma do DP fica entre a cruz e a espada mesmo, porque precisa manter o cliente. Exatamente. O cara ali quer fazer do jeito que ele bem entende, e você também precisa assim, ter a sua liberdade, porque certos honorários você ganha agora e depois gasta com um advogado para te defender num processo criminal. Até você provar que nariz de porco não é tomada, meu amigo, já deu dor de cabeça grande. Então, o que é que eu digo? Oriente da forma correta, por escrito, certo? Por escrito. Diga que é assim, assim, assim. Se ele insistir em fazer algo assim que é muito absurdo, que você sabe que pode dar um erro, que a turma sabe no dia a dia, né? Peça para ele assinar um termo de responsabilidade, não é? Sobretudo essas questões relativas a benefício emergencial.
Porque quando envolve só o dinheiro da empresa, pode dar problema, pode dar multa? Pode, mas resolve lá na Justiça do Trabalho, paga indenização, né? Pode dar multa pela fiscalização? Pode, mas quando envolve dinheiro público, lembre-se que é o dinheiro da União, que está saindo dos cofres públicos para subsidiar parte da folha de pagamento. Toda vez que existe interesse da União, de forma direta ou indireta, automaticamente no combo já vem Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, dependendo do caso. A fiscalização do trabalho é vinculada à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, certo? Justiça do Trabalho vai entrar também. Então, assim, você receber uma intimação da Polícia Federal para depor, depois para se explicar, porque o que é que acontece, gente? Para vocês entenderem como é que é a lógica da coisa. Esses órgãos, eles são separados, mas eles atuam todos em conjunto. O que é que está acontecendo nesse momento? Às vezes, por conta de uma reclamatória trabalhista, de um processo judicial, numa audiência, um empregado diz, por exemplo, olha, lá na empresa ele foi colocado para fora, tinha um contrato suspenso, mas trabalhei. O juiz diz, é verdade, então ele pede para ouvir uma testemunha, alguém confirma aquele fato, ou alguma prova documental, ele já encaminha um ofício para a fiscalização do trabalho. A fiscalização do trabalho pode fiscalizar a empresa e automaticamente já encaminha para o Ministério Público do Trabalho, que encaminha para o MPF, que encaminha para a Polícia Federal. Olha só, por conta de uma reclamatória, às vezes um depoimento, né, num processo. Então, não achem que essas coisas não dá em nada. A gente não tem controle disso. Não tem. Depois que seu empregado saiu da empresa, se a sua relação com ele não era das melhores, por 2 anos você está refém do que aquele cara pode fazer com você. Você está na mão dele. E olha só o poder que uma ação judicial, né, como isso pode gerar uma dor de cabeça grande. Então, não haja, na portaria não está previsto isso, mas tem Código Penal, tem Lei de Improbidade Administrativa, tem Código Civil, certo? Enfim, um mundo de coisas aí. Então, você, que a gente está falando para a DP, se resguarde, faça por escrito, porque depois, se você tiver que pôr, só aqui, doutor, eu orientei do jeito certo. Você não pode ser responsabilizado pela conduta dele. Agora, como eu já ouvi, né? Como em toda categoria, sempre tem os malandros, né? Que tenha sido o próprio contador que tinha orientado o cara a suspender e continuar exigindo o trabalho, meu amigo, você vai responder, sim, penalmente, e aguarde, viu? Porque estelionato contra a administração pública tem aumento de pena de 1/3. Aí, prepara o teu dinheiro. Exatamente. Não, até é muito complicado. Só quem recebeu a cartinha com um brasãozinho para ser depoente no Ministério Público, por exemplo, sabe a emoção que é. Né? Emoção nível hard, que, né? Aí o bicho pega de verdade, de vera, como diria Poliana Lacerda, que está aqui no nosso chat. Então, meu povo, já estamos entrando aí nos finalmentes, e com o professor Humberto ainda, né? Já vamos pegar o embalo sobre recursos administrativos e a regularização das informações. O que o mestre pode nos falar? Me conte. Bom, vamos lá, gente. Recurso, seja administrativo ou judicial, para ter recurso precisa ter uma decisão. Você não pode recorrer de algo que ainda está sendo processado. Segure sua ansiedade. Eu sou um cara ansioso também, acho que é perceptível, né? É perceptível. Basta você olhar meus stories no Instagram, você vai ver que eu sou um cara meio transtornado, normal. Mas, assim, quando envolve direitos e interesses de terceiros, você tem que segurar a onda. Tem gente que faz o cadastro da redução da suspensão, está lá processando, o cara já quer recorrer. Cadê o botão do recurso que eu quero recorrer? Não é assim que funciona. Para ter recurso, precisa ter um resultado, uma decisão. E é recurso de quê? Para basicamente 3 situações. Quando o benefício emergencial é indeferido, ou seja, ele é negado, e aí você vai ter que recorrer, né, naturalmente, para dizer por que ele foi indevidamente negado, de uma decisão em relação ao valor do benefício emergencial, geralmente a menor, quando dá menor do que o empregado deveria receber, ou uma decisão de suspensão do benefício, que são aquelas hipóteses que a professora Iris aqui já mencionou. Então, nesses 3 casos, você pode recorrer. Esses recursos aí, eles serão interpostos dentro do prazo de 60 dias, após o fim da vigência do benefício emergencial, e
a União vai ter aí, a Secretaria de Trabalho, 30 dias corridos, que a gente sabe que esse prazo é só na portaria, né? Venhamos e convenhamos, a gente chama isso, 30 dias corridos para julgar, a gente chama isso de prazo impróprio no direito. O que é prazo impróprio? Está lá, mas ninguém segue. Por exemplo, os prazos do juiz, está lá, mas ninguém segue, né? E o juiz tem que dar a sentença em 10 dias, às vezes demora 2 anos para dar, mas por conta do volume de trabalho, enfim, não tem gente suficiente, mas, em tese, eles têm que dar essa resposta aí em 30 dias. Preste atenção. Quando você for fazer o recurso administrativo aí, em relação ao benefício emergencial, você deve se ater exclusivamente aos pontos pelos quais o benefício foi negado, que são matérias de ordem cadastral, em relação ao CNIS, os dados de salário do empregado, os registros. Ah, professor, mas é porque eu quero discutir uma cláusula do contrato de trabalho. Não é o local adequado, o recurso administrativo. Tanto é que a portaria menciona que os debates sobre o teor do contrato de trabalho não serão apreciados. Então, você só vai poder discutir, né? Ah, foi negado por quê? Porque eu fiz um cadastro de uma pessoa que foi admitida em 5 de maio. Você vai recorrer baseado em quê? Se a própria medida provisória diz que não pode, né? Então, assim, não adianta também dar murro em ponta de faca, como se diz aqui. E aí, sendo admitido, sendo julgado, provido o recurso, no próximo lote, na próxima parcela, será pago os valores aí que seriam devidos ao empregado, certo? Em relação ao empregador, que é pessoa jurídica, é feito pelo empregador web, o empregado também ele pode recorrer tanto pelo portal gov.br quanto pelo aplicativo da CTPS Digital, e tem uma regra específica para o empregador doméstico e o empregador pessoa física, que é pelo portal gov.br, aí, que certamente os professores sabem muito mais do que eu como é que é essa operacionalização, tá? Mas espera o resultado para poder recorrer. O melhor recurso é não ter recurso, é você analisar direitinho os dados do empregado antes de submeter. Sabe por quê? Olha, a pior coisa do mundo é você ter uma pessoa feito eu lhe aperreando pelo WhatsApp. Porque quando eu vejo um negócio que eu tenho que fazer, eu fico caningando. Aqui nós a gente chama caningar. Aperreando, zoando, de manhã, tarde, noite. Ei, e o meu recurso? E o meu benefício emergencial? Isso. E por que deu errado? E quem é do DP sabe, né? Fez o registro, fez o cadastro hoje do pedido do benefício, amanhã o empregado já está no seu pé, perguntando quando é que sai, quando é a previsão, quanto é o valor. Então, assim, evite gasto com paracetamol. É melhor, né? Melhor você dar um cuidado aí a mais, como diria Ana Maria Braga, nossa filósofa, um plus a mais de atenção para evitar aí transtornos adiante. Exatamente. Eu queria complementar aqui, né, a exposição aí do Humberto para falar a respeito da parte prática, então, dos recursos, né? Gente, mais um ponto aí que vocês têm que estar, assim, muito bem alinhados com o que vocês vão fazer, porque, assim, como eu disse, ano passado eu acho que eu tinha mais tempo do que esse ano, então eu acompanhei muito de perto o benefício emergencial, tanto aí da parte das empresas, então eu ajudei muita empresa, tanto também da parte lá do outro ladinho, do governo, de entender algumas coisas junto com a Geni, junto com o João Paulo, junto com a Rosângela, que era uma analista, é uma analista lá da Secretaria de Trabalho, que estava fazendo aí algumas análises de recursos para entender por que os recursos são indeferidos, porque eu recebia bastante recurso indeferido em um determinado momento, pensei, mas Geni, Rosângela, me ajuda a entender, né, por que esse recurso foi indeferido, o que a pessoa fez de errado aqui, para o governo falar, não, seu recurso não tem sustentação aqui para mim, não vou deferir ele. Gente, maioria dos recursos indeferidos, a comprovação que estava mandando ali não era suficiente. Mandava um print da RE do empregado sem colocar o CNPJ da empresa. Pronto, como que o governo vai saber que aquela RE é daquela empresa? Não funciona. Manda um print do E-Social com o CPF do empregado, o nome do empregado, mas cadê os dados da empresa? É sério, o que eu vi de recurso com um documento assim, que não tem como a pessoa que está lendo aquele documento saber do que se trata. Você vai sempre pensar no seguinte, você que está enviando, você sabe que é aquilo, você sabe de onde você tirou, você sabe que competência que é aquilo, que empresa que é aquilo. A pessoa que está lá do outro lado da telinha, ela recebe assim, ó,
recurso, aí ela vai ter um textinho que você escreve, e tem gente que escrevia aquilo ali que nem a carinha dela, né, para não dizer outra coisa, super mal escrito, vai lá, anexa meia dúzia de documentos sem pé nem cabeça, e aí o fiscal do outro lado da telinha vai olhar e falar, tá, não sei o que você quer com esses documentos, porque você não escreveu nada nesse recurso aqui para mim, você tem um campo que você digitar lá com muitos caracteres, você não escreve nada, coloca lá o mínimo, que acho que o mínimo era de 40 caracteres, e coloca lá, estou abrindo recurso. Pronto. Manda um Twitter. Pois é. Então, gente, anexa documento certinho, documento que comprove, está revisando valores? Que documento que serve para revisar valores? O extrato do CNIS. Então, não tem outro documento que comprove para a Secretaria de Trabalho que você quer pedir uma revisão de valores além do extrato do CNIS, porque é por lá que a DataPrev calculou o benefício. Se está errado, você tem que revisar aquele extrato. Certinho? Se você mandar a coisa errada, vai ser indeferido. Posso abrir outro recurso? Né? Esse ano, a portaria ela deu um limite aí para você abrir recurso. Né? Ano passado era aberto. Aí, assim, ano passado você podia abrir 2, 3, 4 recursos. Um era indeferido, abria outro, abria outro. Esse ano, pelo período, eu acredito que a gente não vai conseguir abrir mais que 2 recursos, porque eles demoram muito para serem analisados. Vai acontecer o quê? O empregado vai ficar no prejuízo, porque ele não recebeu o benefício porque foi indeferido. O empregado pode ficar no prejuízo? Não pode, né, Humberto? O que a empresa vai ter que fazer? Vai ter que pagar? Com certeza. Ó, eu geralmente digo o seguinte, isso serve para o recurso do bem, serve para redação do Enem, para prova de concurso público. Quem vai analisar, quem tem muito volume de trabalho para analisar, só lê uma vez. Eu falo isso com base na experiência própria. Eu já fui examinador de uma banca de concurso público federal de uma universidade. O concurso era para professor, salário de R$10.000, certo? Eu era da banca examinadora, era um dos 3 professores. Primeira prova, parte escrita, o cara escreveu 10 páginas, mas eu não entendi nada, porque a letra dele era horrível. Eu zerei a nota dele, e eu tenho certeza que tinha 10 páginas de conteúdo ali. Ele perdeu, talvez, ali a chance da vida dele, entendeu? Redação da mesma forma. Imagina a quantidade de recursos que essa turma lá em Brasília não tem que analisar. Então, você tem que se colocar no lugar do examinador, colocar o máximo de informações, de documentos, escrever minimamente, de forma, né, lógica, ler o que você escreveu. Você não está mandando nem um tweet, nem um telegrama. O telegrama é a pessoa mandar as coisas assim, em partes, né, sem pé nem cabeça. Tem uma história, né, de um telegrama muito famoso, que era caro o telegrama nas antigas, talvez Guilherme não saiba disso, que não é da época dele, né? Mas antigamente as pessoas mandavam telegrama, viu, Guilherme? Aí o cara, olha só essa história, fugindo um pouquinho do assunto, o cara tinha um gato que ele gostava muito. Aí ele viajou para Portugal e deixou a empregada doméstica dele cuidando do gato. Aí o gato morreu, só que a mulher não sabia como informar a morte do gato, certo? Aí pegou e mandou um telegrama. O seu gato subiu no telhado, caiu e morreu. Beleza. O cara quase surtou, voltou para o Brasil, comprou outro gato depois, deixou o gato com a mulher e viajou para Portugal. Aí disse para ela, olha, uma notícia dessa você não dá desse jeito, não. Você vai preparando a pessoa, né? O gato subiu no telhado, depois mandou um outro telegrama, o gato não estava bem. O cara, com um mês, estava em Portugal, recebeu um telegrama, o gato subiu no telhado. Pronto, é assim. Então, assim, você pensa que quem vai examinar precisa de informação. Isso é num processo judicial, é no administrativo, é numa redação que você vai fazer na prova da faculdade. O professor não lê 2 vezes, não, gente. Só se ele fosse muito iluminado, assim, o Espírito Santo, né? Fazer um download do Espírito Santo, assim, baixar nele. Não vai ler, não adianta. É assim que funciona, viu? Não, tem umas justificativas que, pelo amor de Deus, né? Quem trabalha com consultoria, editoria, enfim, acho que todo mundo aqui já viu isso. E você faz a pergunta para a pessoa, ela coloca, você faz uma pergunta, qual é a atividade principal da empresa? Ela responde sim para você, mas dá vontade de morrer, meu Deus do céu. Então, pelo amor de Deus, né? Escrevam de uma forma, eu sempre gosto os termos em inglês, eu não gosto desses termos em inglês, tá? Empresas, enfim, que fazem o double check. O double check é a checagem, meu. Você passa por ser do teu lado, o cara checa, né? Então, double check. Mas, enfim,
é importante isso, né? Se você trabalha sozinho, coitado, enfim, não, você faz o seguinte, você escreve a justificativa, vai tomar um café, toma um ar, volta e lê a justificativa. Mas se tiver duas pessoas, pelo amor de Deus, dá para a segunda pessoa ler, e a segundo ser ler, e fala, não dá para entender nada que você está falando aqui. Então, né? Já para não virar, aí... o recurso não virar meme de Instagram, que daqui um dia vai aparecer aí, viu? Vai vazar. Vai, pelo amor de Deus. Né? E só para finalizar aí, Gui, você quer falar sobre o projeto de anistia? Super entre aspas? Bora falar então desse projeto de anistia, né, gente? Também aí. Ó, o Rodrigo, eu acho que ele joga as coisas para mim porque ele quer me ver chamar a atenção de vocês. Eu sinto que isso aí deve emanar da alma dele, assim, a vontade de me ver chamando a atenção de vocês, né? Ele quer briga. Ele quer briga, é isso. Gente, temos anistia no BEM 2021? Não temos, tecnicamente, uma anistia no BEM 2021. Isso por quê? Como eu disse para vocês, ano passado eu acompanhei muito de perto todo esse processo e a anistia, ela existia por quê? Porque o portal Empregador Web, ele tinha muitas falhas, né? Só quem estava ali acompanhando todos os processos, não estava, né, Rodrigo, aí só dentro de uma empresa ali, vendo só a sua empresa em particular, que estava vendo ali, não, aqui está funcionando, mas a gente sabe que tinha uma imensidão de situações que o empregador web não tinha condições de comportar. Ele não aceitava múltiplos vínculos, depois ele não aceitava múltiplos vínculos com o mesmo empregador na mesma data, e assim, diversas situações. Então, a anistia ela foi por conta disso. Quando chegou lá no finalzinho de novembro, a gente já tinha um empregador web 100% operante, com todas as funcionalidades, com todos os possíveis casos podendo ser informados dentro dele. Só que já estava acabando o ano, deixou-se a anistia até o final. Aí a gente chega no BEM 2021 e a questão é, para que a anistia se os problemas já foram resolvidos? Então, a gente não tem anistia em 2021, tá? Com uma pequena exceçãozinha aqui para nós, que é a própria portaria, ela traz 10 dias de anistia futuro e regressos, né? Para o que aconteceu anterior a ela, você pode retificar 10 dias a partir da data da publicação dela. Então, até 6 de junho, pouquíssimo tempo aí agora, a gente tem uma anistia para corrigir as informações que você já enviou antes da portaria ser publicada. Então, quem enviou coisa errada pode refazer? Pode refazer. Guilherme, depois de 6 de maio, a gente vai ter anistia? Não vejo motivo para a gente ter anistia e a Secretaria do Trabalho está dizendo que não vai ter, porque não tem motivos para dar anistia mais. Ah, mas eu esqueci de enviar um arquivo. A portaria fala o que acontece quando você esquece de cumprir a informação. Eles vão começar a contar a partir daquele momento em que você fez o envio e o período anterior é de responsabilidade do empregador. Então, assim, na hora de fazer os envios, prestem muita atenção no que vocês estão enviando, para garantir ali que você preencheu as informações corretas. De preferência, né, importem os arquivos pelo sistema de folha de pagamento de vocês, porque, olha, nome de empregado um, CPF de outra pessoa. Aconteceu muito. Gostaria de saber como é que consegue fazer essa proeza, mas muita gente faz. Se você importa isso do seu sistema, vai acontecer isso? Não vai acontecer isso. Então, assim, o sistema já tem todos os recursos, porque isso, o layout é idêntico ao do ano passado, é tudo igual ao do ano passado. Então, importa, evita esse trabalho. Ah, mas a importação demora mais do que o digitado. Não demora, gente. A importação, ela processa no mesmo dia, tá? O arquivo é processado no mesmo dia, exceto aí, inclusive, eu não sei nem se vocês já sabem disso ou se vocês repararam, professores, que a importação ela só processa até às 6 horas da tarde. Se você coloca 6 e 1, eles não processam porque já não é mais dia útil para a data prévia, tá? Então, aí só processa no dia seguinte. Mas, assim, você fez até às 6, né? Questão de segundos, processou o arquivo, o benefício já está lá aguardando o processamento. O processamento do acordo em si demora, sim, tá? Ele processa na terça-feira anterior ao pagamento, os valores só processam na sexta-feira anterior ao pagamento, então toma aquele suquinho de maracujá, faz que nem o professor Humberto aqui, ó, senta lá na beira da praia, na rede, fica olhando o mar aí, as ondas indo e vindo, quem sabe relaxa, né? Porque eu, povinho ansioso esse do DP, viu? Não, eu vou te falar, eu tenho uma história sobre erro de cadastro que você falou.
como que pode o CPF de uma pessoa? Não, primeiro que contrato temporário, por exemplo, você vai contratar 400 pessoas para trabalhar 2 meses, né? Os caras levam o CPF da mãe e do pai, não estão nem aí. E ninguém confere, coloca os 400 negros para dentro, não estão nem aí. Mas eu tinha um caso, quando eu comecei, o gênio do meu amigo, ele é meu amigo até hoje, enfim, ele é meu amigo de infância, eu comecei a trabalhar com ele no DP, e esse gênio colocou o cidadão aqui para trabalhar com o Cefip, né? Tanto que deu o que deu, né? Aí, eu nunca tinha visto falar nada zero. Eu era office boy da empresa e o cara me colocou para fazer Cefip direto, assim, pá. Vai com fé, Cefip idosa, acho que era a versão 4.8, uma desgraça. Aí, o cara chegou, né, o Alex, ele pegou, eu importei, você pega, gera um arquivo aqui no RM Labor DOS, que era uma beleza, você importa pro sistema, se der algum erro, você me fala. Eu falei, Alex, deu erro num tal de PIS aqui, que diz que está ausente no arquivo. Aí ele falou, você faz o seguinte, você olha do mês passado, demitido, coloca o PIS dele que vai passar. Alex é o bom, né? Coloquei o PIS do cara, e daí o que eu fiz? Eu peguei o PIS do Alex e anotei no quadro, porque daí o Alex foi demitido. Aí coloquei o PIS do Alex no quadro e tá aquele pau do PIS do Alex em todos os... Não, quando ele foi receber o seguro-desemprego, tinha 8 vínculos ativos para ele. Ele tá até hoje tentando receber o seguro-desemprego. Meu Deus. Mas enfim, velho, é isso que dá. O povo continua fazendo isso aí até hoje, né? Então, o E-Social deu uma barrada, mas, né? Agora, com o E-Social simplificado, graças a bom Deus, não teremos mais o PIS, ele vai morrer depois do FGTS Não é manda o digital. Pix, não, é manda o PIS, né? O Rodrigo manda o PIS. Gente, era inacreditável. Quando ele me ligou, tipo, um ano depois, acho que quase um ano depois, que eu estava vencendo para entrar com o seguro-desemprego. Você que me ensinou, seu Jacu, agora. Não tem o que você fazer, não. Ô, Rodrigo, é porque vocês não têm a manha. Tem que pegar PIS de falecido, que daí falecido não vai dar entrada em seguro-desemprego depois, entendeu? Não, eu aí não é mais tinha fácil. mesmo. O retardado Alex que não tinha mãe de me falar isso, né? Enfim. Ele que se danou-se. Oh, God. Mas é isso aí, meu povo. Tem alguma questão aqui? Fora todo mundo tá tirando sarro do Gui, porque ele nunca viu um telegrama? Não, eu vi aqui a Polly falar, né, nossa querida Poliana Lacerda, que não sabe quem é mais sarcástico aqui. E eu não vi sarcasmo nenhum nessa live até agora. Eu acho que isso aí é calúnia. A única live que a gente pode fazer e a gente não ser sarcástico é uma live de Zumba. Já dei a ideia várias vezes, Meu Deus. mas o pessoal não aceitou. Zumba, yoga. Eu Yoga não acho dá que porque é o difícil. Rodrigo Meu toma Deus do vacina céu. toda semana antes da live. Fica Todo doidão. dia, né? Bom se fosse, né? Pior que eu não pode nem beber, mas tudo bem. Então é isso, meu povo querido. Muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado à disposição dos professores, professor Guilherme, professor Humberto, professora Iris. Estamos aí mais uma vez aí falando sobre um conteúdo muito relevante, vai ficar gravado sim no canal, né, o The Podcast aqui. Faça favor, quem não se inscreveu, se inscreve e compartilha aquela coisa toda, né? Segue a gente no Instagram também, né? Aproveita lá. Com certeza, né? Bom, vou repetir o Instagram de todo mundo aqui, @Humberto Lucena, @Iris Caroline de Souza. Tem aqui na legenda do vídeo, da transmissão. Aqui tem não aparece. links. Na legenda do vídeo tem, verdade. Na descrição aqui embaixo Na está os links descrição, de todo mundo. Legenda, nada a ver, legenda. E é em inglês, né? Exatamente. Legends, baixo. Vamos lá. Então é isso, povo. Muito obrigado por todos que participaram. Estão aí até agora. Estamos aí em 9h35 já. E sigam a gente aí, que a gente vai fazer mais lives. Vamos fazer alguns cortes. O que são os cortes, né? O nome do canal até é The Podcast Cortes. A gente vai fazer alguns cortes dos vídeos e vai publicar durante, enfim, o infinito tempo, né? Nada aí certinho, mas enfim, a gente vai publicando
para que vocês assistam partes das lives e, enfim, né? Às vezes tem aquele tópico bem específico, por exemplo, aquele tópico que o Humberto falou que ele estava de sunga no Saara, usando sandal 15. Estava demorando. Né? A gente... E ele cumpriu isso, tá? Só não foi no Saara. Não foi no Saara. Veja o Instagram dele lá, o Humberto Pimentão está lá de sunguinha, sandal block. Sandal block 15, minha gente. Torcedor do Internacional, branco e vermelho. Tá parecendo aqueles marshmallows redondinhos que a gente comprava na banquinha. Guilherme, banquinha era uma banca que tinha na rua. Então, Guilherme. Só bullying, né, gente? Nos anos 90, tinha um programa chamado Domingo Legal. Tinha um quadro chamado Telegrama Legal. O Ricardo falou isso, né? O pessoal que acompanha a gente tem problema, professor Ricardo Alzier. Vejam lá, todo dia de manhã tem as frasezinhas sensa dele lá no Instagram dele também, @Ricardo Alzier mesmo, acho que não tem mais nada fora isso. Beleza, povo? Muito obrigado. Boa janta a todos. Vão lá, descansem, que amanhã tem mais, né? E vamos até a próxima, né? Acompanhe a gente lá no Instagram, que a gente sempre publica quando vão ter as nossas lives. Fechou? Obrigado, povo. Um abraço. Tchau. Tchau. Boa noite. Valeu.